Aos 50 anos, ou mais, o tempo começa a ganhar outro ritmo. Ele já não corre como antes, mas também não espera. Cada manhã que nasce é mais que um novo dia. É um convite silencioso à reflexão, à leveza e à consciência. Não se trata mais de correr atrás do relógio, cumprir metas ou provar algo para o mundo. Trata-se, sim, de viver com mais clareza, propósito e paz interior. E tudo isso começa na primeira hora do dia. A maneira como você acorda diz muito sobre como você tem vivido. Há quem desperte no piloto automático, abrindo os olhos já com pressa, pensamentos acelerados e um celular na mão. Mas há também aqueles que escolhem começar o dia com um certo silêncio sagrado, uma pausa consciente entre o sono e o mundo, onde reside o verdadeiro poder da manhã. Após os 50, essa pausa se torna ainda mais preciosa. O corpo já não tem a mesma urgência de antes. A alma, por sua vez, pede por mais profundidade e menos distração. E é nesse ponto que o estoicismo encontra espaço para florescer. Afinal, essa filosofia ancestral não ensina a negar o mundo, mas a escolher, com sabedoria, o que merece nossa energia, tempo e atenção. As manhãs, quando bem cuidadas, tornam-se o solo fértil onde plantamos o restante do nosso dia. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escrevia todas as manhãs para preparar sua mente e seu coração para os desafios que viriam. Ele entendia que um guerreiro da vida precisa de clareza antes de entrar em batalha. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessa clareza para viver com dignidade, mesmo, ou principalmente, nas coisas simples, um café tomado com calma, uma respiração profunda diante da janela, um pensamento gentil ao acordar. Este vídeo é para você, que já viveu o suficiente para saber o valor de um dia bem vivido, mas que talvez ainda não tenha transformado suas manhãs em aliadas da sua paz. Não importa se você tem 50, 60 ou 70 anos. A cada novo amanhecer, a vida te dá mais uma chance de escolher como quer viver. E ao contrário do que muitos pensam, nunca é tarde para transformar o início do seu dia, e com ele, transformar sua vida. Neste conteúdo, vamos explorar juntos 10 passos estoicos para começar amanhã com mais equilíbrio, energia e propósito. Pequenos gestos, grandes impactos. Porque depois dos 50, a vida não precisa ser corrida, ela precisa ser significativa. Passo 1. Desperte com gratidão, não com alarme. Há um tipo de despertar que não vem do som estridente de um despertador, mas de dentro. Um acordar sereno, leve, quase silencioso. É esse tipo de manhã que começa com gratidão, e não com pressa. E essa talvez seja uma das maiores conquistas da maturidade, trocar o preciso correr pelo posso agradecer. Por décadas, fomos condicionados a saltar da cama ao primeiro toque do alarme, já com a mente disparada, pensando em compromissos, horários, responsabilidades. Mas será que isso ainda faz sentido após os 50? Será que ainda precisamos ser arrancados do sono como se o dia fosse um campo de batalha? Ou podemos escolher acordar como quem acolhe o presente da vida? Com respeito e consciência, acordar com gratidão é começar o dia na frequência da abundância. Significa abrir os olhos, antes mesmo de colocar os pés no chão, reconhecer que estar vivo já é um privilégio. Que respirar sem dor, sentir o calor do sol, ouvir o canto dos pássaros ou o silêncio da casa ainda adormecida são bênçãos que a juventude muitas vezes ignora, mas que a maturidade aprende a valorizar. Você não precisa de rituais complexos ou frases decoradas. Basta fechar os olhos por mais alguns segundos e mentalizar, em voz baixa ou em pensamento: obrigado pela nova chance. Obrigado por esse corpo que me sustenta. Obrigado pela oportunidade de fazer diferente hoje. Esse gesto, tão simples, tem um efeito poderoso. Ele muda a direção do pensamento. Em vez de focar no que falta, no que dói ou no que não deu certo ontem, você começa o dia reconhecendo o que permanece, o que pulsa, o que é bom, ainda que pequeno. A gratidão, como ensinava Sêneca, não é consequência da felicidade, mas sua origem.
Não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. E por que isso é especialmente importante depois dos 50? Porque esse é o tempo da colheita. É quando olhamos para trás com mais consciência e para frente com mais calma. É quando aprendemos que a qualidade da vida está nos detalhes e que cada manhã pode ser um recomeço. Não importa o que passou. Se hoje você acordou, ainda há o que fazer. Ainda há o que viver. Se você costuma usar despertador, experimente trocar o som atual por uma melodia suave ou uma gravação da natureza. Deixe a luz natural entrar devagar no quarto. Respire fundo 3 vezes antes de se levantar. E, se quiser escrever, mantenha um pequeno caderno ao lado da cama com 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o aroma do café, o carinho de alguém, ou apenas o fato de ter dormido bem. A gratidão é uma lente. Ela não muda o que está diante dos nossos olhos, mas muda a forma como vemos. E essa mudança é tudo, especialmente ao acordar. Porque o que nos acompanha nas primeiras horas da manhã costuma nos seguir pelo restante do dia. Um coração grato se torna mais leve diante dos contratempos, mais paciente com os outros, mais generoso consigo mesmo. Despertar com gratidão é também um ato de resistência. Resistir ao caos, à pressa, ao ruído do mundo lá fora. É dizer, com o corpo e com a alma: hoje, eu escolho começar diferente. Hoje, eu agradeço antes de exigir. Hoje, eu vivo. E talvez esse seja o segredo mais simples e mais esquecido de uma vida plena após os 50. Começar o dia não com barulho, mas com sentido. Não com obrigação, mas com gratidão. Passo 2. Evite o caos do mundo por 30 minutos. Imagine a cena. Você abre os olhos, sente o corpo ainda aquecido sob os lençóis, respira fundo e, antes mesmo de se levantar, a mão já busca o celular no criado mudo. Em segundos, sua mente é invadida por notícias ruins, mensagens pendentes, propagandas, cobranças. O mundo entra no seu quarto sem pedir licença, e a paz da sua manhã desaparece como fumaça. Essa é a realidade de milhões de pessoas todos os dias. Mas será que precisa ser assim? Após os 50, aprendemos que o tempo é valioso demais para ser entregue de graça à confusão dos outros. A primeira meia hora do seu dia não pertence ao mundo. Ela pertence a você. É nesse pequeno espaço de tempo que você tem a chance de se conectar com o que realmente importa. Sua respiração, seus pensamentos, seus sentimentos mais íntimos. Evitar o caos do mundo ao acordar não é um luxo, é uma escolha de sabedoria. É dizer ao seu cérebro: vamos com calma, ainda é cedo. Vamos cuidar de dentro antes de lidar com lá fora. E isso faz toda a diferença. A ciência já mostra que os primeiros 30 minutos do dia são os mais sensíveis para a mente. Estamos saindo de um estado de repouso profundo e ainda não ativamos por completo nossa atenção seletiva. Ou seja, somos mais vulneráveis à negatividade, ao estresse e à ansiedade. Ao encher a cabeça com notícias ruins ou redes sociais logo cedo, estamos sabotando nosso equilíbrio emocional antes mesmo de sair da cama. Os estoicos sabiam disso, ainda que em outros termos. Para eles, era essencial preparar o espírito antes de enfrentar o mundo. Epicteto ensinava que a mente precisa ser afinada todas as manhãs, como um instrumento. Só assim ela poderia tocar bem ao longo do dia. Então, como evitar esse caos matinal? Comece pequeno. Deixe o celular em modo avião durante a noite. Coloque-o em outro cômodo, se possível. Ao acordar, comprometa-se consigo mesmo. Nos primeiros 30 minutos, nada de telas. Nada de notificações. Nada de notícias. Apenas você. E o agora. E o que fazer com esse tempo? Algo que te alimente por dentro. Pode ser um momento de silêncio. Pode ser ouvir o som da natureza. Pode ser um trecho de um livro, uma oração, ou até escrever num diário. Se você gosta de cuidar das plantas ou alimentar os passarinhos da varanda, que ótimo! São gestos simples que trazem presença, e presença é antídoto contra o caos. Se a tentação pelo celular for muito forte,
Use uma frase estoica como âncora mental. Algo como: hoje, eu escolho começar com paz. Nada externo controlará meu estado interno. Sou dono da minha atenção. Essas frases não são mágicas, mas funcionam como lembretes. Elas te devolvem o controle daquilo que você consome. Porque o que você consome, consome você. Evitar o caos do mundo por 30 minutos pode parecer pouca coisa. Mas pense bem. Se todos os dias você começar com leveza, serenidade e foco, imagine o impacto acumulado em um mês. Em um ano. Na sua saúde. No seu humor. Nas suas relações. O mundo lá fora continuará sendo barulhento, acelerado e exigente. Mas se você cultivar uma manhã tranquila, terá mais força para não ser engolido por ele. Terá mais clareza para escolher suas batalhas. Terá mais sabedoria para não reagir a tudo, mas para agir com propósito. Depois dos 50, não queremos mais ganhar o mundo. Queremos viver bem dentro dele. E isso começa por proteger o início do dia. Passo 3. Estique o corpo, alongue a alma. Existe uma sabedoria silenciosa no corpo que envelhece. Ele já não corre como antes, nem salta como fazia, mas ele sente mais. Ele escuta mais. Ele fala mais baixo e diz mais verdades. E uma dessas verdades é simples. O corpo que se move é o corpo que vive. Mas não qualquer movimento. Falo aqui de um alongar que vai além dos músculos. Falo de um gesto diário de cuidado, de conexão. Um movimento que também alonga a alma. Ao acordar, o corpo pede atenção. Depois de horas em repouso, ele precisa de um convite gentil para voltar à vida. Esticar os braços, girar o pescoço, soltar os ombros, não é apenas uma preparação física. É uma declaração. Estou aqui, pronto para mais um dia. Com consciência, com presença. Muitas vezes associamos exercício físico à juventude, performance, intensidade. Mas após os 50, o movimento ganha outro valor. Ele deixa de ser competição e passa a ser reconexão. O corpo é o templo da mente, como já dizia Sêneca, e cuidar dele é um ato de sabedoria, não de vaidade. Você não precisa de uma academia, nem de um plano rigoroso. Precisa de um espaço, um chão firme e 5 a 10 minutos de presença. Alongue-se devagar, sentindo cada parte do corpo como se dissesse obrigado por mais um dia de apoio. Mexa os dedos das mãos, dos pés. Respire profundamente enquanto se movimenta. Ouça o som da sua respiração. Isso é meditação em movimento. Isso é estar vivo. E se quiser algo mais estruturado, experimente a leveza do Tai Chi, da Yoga, ou mesmo de uma dança lenta ao som de uma música que você ama. O importante não é a técnica, é a intenção. Mover-se com respeito, com gratidão, com afeto. Os estoicos valorizavam o corpo não como símbolo de beleza, mas como instrumento da virtude. Para eles, cuidar da saúde física era parte do dever consigo mesmo. Marco Aurélio praticava exercícios simples para manter-se forte, não para impressionar, mas para ter mais disciplina e clareza mental. O corpo ativo favorece a mente alerta, e a mente alerta vive melhor. E há mais. Quando você alonga o corpo com presença, algo dentro também se solta. Tensões emocionais acumuladas se dissolvem. Preocupações se dissipam. É como se, ao esticar os braços, você abrisse espaço também para a esperança. Para a alegria discreta de simplesmente estar aqui, neste exato momento. Se você sente dores ou limitações físicas, respeite seus limites. O objetivo não é forçar, mas acolher. Movimentos suaves, adaptados à sua realidade, são suficientes. O corpo não precisa ser perfeito, ele só precisa ser escutado. E quando ele se sente escutado, ele responde com vitalidade. Crie um pequeno ritual. Talvez um tapete ao lado da cama, uma música tranquila, uma janela aberta. Que seja o seu espaço de reconexão. Comece com 5 minutos por dia. Se possível, faça sob a luz da manhã. A luz natural estimula o corpo a despertar com mais disposição,
regula o relógio biológico e melhora o humor. E ao final, respire fundo e sorria. Sim, sorria. Mesmo sozinho. Mesmo sem motivo. Porque o simples fato de ter um corpo que se move, ainda que com mais lentidão, já é motivo suficiente para a gratidão. A vida é movimento. E cada manhã que você escolhe se mover com gentileza, é como se dissesse ao mundo: ainda estou aqui, com alma alongada e coração desperto. Passo 4. Um pensamento estoico para começar o dia. Você já percebeu como a primeira coisa que você pensa ao acordar pode definir o clima do seu dia inteiro? Um pensamento ansioso pode abrir as portas para a pressa. Um pensamento negativo pode pesar sobre os ombros antes mesmo de sair da cama. Mas um pensamento sábio, esse pode iluminar o caminho todo. Depois dos 50, a mente carrega mais histórias. Algumas alegres, outras nem tanto. Mas o que realmente importa não é o que vivemos, e sim o que escolhemos pensar a cada novo amanhecer. A filosofia estoica, com sua simplicidade poderosa, oferece justamente isso: pensamentos que funcionam como bússolas. Frases curtas, mas profundas, capazes de alinhar nossa mente com o que realmente importa. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, escrevia todos os dias pela manhã para lembrar a si mesmo das verdades que queria manter vivas ao longo do dia. Ele dizia: você pode deixar esta vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Não se trata de pensar na morte com tristeza, mas sim de pensar na vida com urgência e gratidão. Quando olhamos para o dia como uma oportunidade única, que pode não se repetir, deixamos de desperdiçar tempo com coisas pequenas. Passamos a priorizar o essencial. E isso é uma das maiores virtudes de quem já viveu o suficiente. Saber o que merece nossa atenção e o que merece o nosso silêncio. Ao acordar, em vez de deixar os pensamentos virem sozinhos, proponha-se a escolher um pensamento estoico, um mantra de sabedoria, algo que lhe traga clareza, força ou serenidade. Eis alguns exemplos simples que você pode repetir para si mesmo, ainda deitado ou nos primeiros minutos em pé. Item hoje: eu não serei dominado pelo que está fora do meu controle. Item: sou responsável pelas minhas reações, não pelas ações dos outros. Item: nada externo pode tirar minha paz sem a minha permissão. Item: a calma é a minha maior força. Essas frases são mais que palavras bonitas. Elas são âncoras mentais. Quando repetidas com intenção, elas ajudam a fixar um estado de presença e equilíbrio. Elas funcionam como uma armadura invisível contra os pequenos aborrecimentos do dia, que, aliás, nunca deixam de surgir. Se você quiser ir além, pode manter um pequeno caderno ao lado da cama e escrever ali o seu pensamento estoico do dia. Escolha uma frase, reflita por 1 ou 2 minutos e anote. Com o tempo, esse caderno se torna um registro precioso da sua jornada interior. E, em dias difíceis, pode ser exatamente o que você precisa reler para reencontrar o rumo. Lembre-se, o pensamento que escolhe no início do dia molda sua forma de ver, de sentir, de agir. É como ajustar a lente pela qual você vai observar o mundo. E depois dos 50, essa lente precisa ser limpa, clara e gentil. Você não está aqui para viver com pressa. Está aqui para viver com presença. E escolher um pensamento de sabedoria logo pela manhã é um gesto simples que transforma o comum em extraordinário. Afinal, a vida não é feita de grandes acontecimentos, mas de pequenas escolhas feitas com consciência. Então, amanhã cedo, antes mesmo de escovar os dentes, pergunte-se: qual pensamento me guiará hoje? Escolha com carinho. E deixe que ele seja seu companheiro ao longo do dia. Quando os desafios vierem, e eles virão, lembre-se da sua frase. Respire, recomece, e siga com a calma de quem sabe que tudo o que vale a pena começa dentro. Passo 5. Pergunte-se: o que realmente importa hoje? Há um momento silencioso, logo após acordar, em que o dia ainda está por nascer dentro de nós. Os compromissos ainda não bateram à porta.
As mensagens ainda não chegaram. O tempo ainda está em suas mãos. É nesse instante sagrado que uma pergunta pode transformar completamente a sua jornada. O que realmente importa hoje? Pode parecer simples, até óbvio. Mas não é. Vivemos grande parte da vida fazendo coisas que não importam, correndo atrás do que os outros acham importante, acumulando tarefas que pouco dizem sobre quem somos ou o que desejamos ser. Após os 50, muitos percebem isso, às vezes com arrependimento, às vezes com alívio, e também com a liberdade de, finalmente, começar a escolher. O estoicismo nos convida a essa clareza. Ele ensina que nem tudo merece nossa energia. Marco Aurélio dizia: muito do que dizemos e fazemos não é necessário. Elimine isso, e você terá mais tempo e tranquilidade. Essa não é uma lição sobre produtividade. É uma lição sobre propósito. Sobre acordar, antes de entrar na máquina do cotidiano, parar e refletir. Item: qual é a única coisa que, se eu fizer bem hoje, me deixará em paz ao anoitecer? Item: o que estou adiando por medo, insegurança ou distração? Item: que pequeno gesto pode trazer mais sentido ao meu dia? Essa reflexão não precisa durar mais que 5 minutos. Mas ela precisa ser honesta. E, muitas vezes, a resposta não será resolver todas as pendências do trabalho ou limpar a casa inteira. Às vezes, a resposta será algo como: ligar para aquela pessoa com quem não falo há tempo. Cuidar do meu corpo com mais carinho. Passar menos tempo reclamando e mais tempo observando. Quando você se pergunta o que realmente importa, você se liberta do automático. Você se coloca como autor do seu dia, e não apenas como figurante nos planos alheios. Isso não significa negar obrigações ou fugir da realidade. Significa apenas dar mais peso ao que tem valor, e menos ao que apenas consome. Um bom exercício é escrever a resposta dessa pergunta logo pela manhã, em um caderno ou agenda. Não como uma lista de tarefas, mas como uma bússola. Pode ser uma frase, uma palavra, uma intenção. E ao longo do dia, você pode voltar a ela sempre que se sentir perdido, cansado ou sobrecarregado. Por exemplo, se hoje o que mais importa é estar presente com a família, então deixe o celular de lado na hora do almoço. Se é cuidar da saúde, então caminhe por 15 minutos, ainda que devagar. Se é aceitar o que não posso mudar, então respire fundo diante das frustrações e siga com leveza. Aos 50, 60 ou 70 anos, a vida não precisa mais de 1000 respostas. Ela precisa de perguntas melhores. E essa, talvez, seja uma das mais poderosas. O que realmente importa hoje? Quando essa pergunta guia seus passos, o dia ganha outra cor. As prioridades se ajustam. O coração se aquieta. E o tempo, que tantas vezes parece fugir, começa a se alinhar ao seu ritmo. Porque, no fim das contas, não são os dias mais cheios que nos deixam em paz, mas os dias mais verdadeiros. Aqueles em que fizemos menos, mas fizemos o que precisava ser feito. Com alma, com atenção, com presença. E você? Já sabe o que realmente importa hoje? Passo 6. Aceite o desconforto leve. Aos 20, buscamos conforto. Aos 30, estabilidade. Aos 40, talvez sucesso. Mas depois dos 50, começamos a entender que o verdadeiro crescimento raramente vem dos momentos fáceis. Ele costuma nascer do leve desconforto, daquele friozinho na alma que nos empurra a sair do automático. Aceitar o desconforto não significa sofrer, muito menos se castigar. Significa, na verdade, entender que há valor em fazer pequenas coisas difíceis. E que escolher deliberadamente por algo que desafia o corpo ou a mente é uma forma de nos tornarmos mais fortes, mais conscientes, mais preparados. Os estoicos sabiam disso. Sêneca, por exemplo, recomendava que, de tempos em tempos, dormíssemos no chão, comêssemos pouco e vestíssemos roupas simples, não por necessidade, mas por treino espiritual. Ele dizia: pratique a pobreza, para que não tema a pobreza. E também, escolha, em alguns dias, viver como se nada tivesse.
Assim, quando a vida lhe trouxer imprevistos, sua alma já estará pronta. Essa filosofia faz ainda mais sentido depois dos 50. Quando o corpo muda, os limites aparecem e a vida nos convida, com mais força, a rever o que é essencial. E uma das formas de fazer isso é através de pequenos atos de desconforto voluntário. Coisas simples, mas poderosas. Que tal começar o dia com um banho frio? Não precisa ser gelado. Basta alguns segundos de água fria no final. O impacto é imediato. O corpo desperta, a respiração muda, a mente se ativa. Ou então, levantar-se 20 minutos mais cedo do que gostaria. Ou caminhar sem celular. Ou tomar o café da manhã sem açúcar, só para lembrar que o sabor da vida não está só no doce. Você pode até pensar, mas depois dos 50, eu mereço conforto. E sim, você merece. Mas o verdadeiro conforto não está em evitar tudo o que incomoda. Está em saber lidar com o que incomoda com serenidade. Porque a vida não para de nos desafiar só porque envelhecemos. Pelo contrário, ela testa ainda mais nossa resiliência, nossa flexibilidade, nossa coragem silenciosa. Escolher um pequeno desconforto matinal é como ir à academia da alma. A cada repetição, você treina uma virtude, paciência, disciplina, foco, humildade. E isso cria uma energia interna poderosa que vai te sustentar ao longo do dia. Afinal, quem começa vencendo a si mesmo, está muito mais preparado para os desafios do mundo. Não é preciso exagerar. Não se trata de heroísmo. Apenas escolha, todos os dias, um pequeno gesto que te tire do piloto automático. Que te lembre que você ainda é dono da sua mente, mesmo quando o corpo pede descanso. Que te conecte com aquela parte sua que ainda é forte, mesmo com os cabelos brancos. E ao final do dia, reconheça o esforço. Dê a si mesmo um pequeno parabéns por ter enfrentado o incômodo com coragem. Esse orgulho discreto vale mais do que 1000 aplausos externos. Porque vem de dentro. E o que vem de dentro é o que realmente transforma. Aceitar o desconforto leve é um ato de sabedoria. É entender que a vida plena não está em evitar o que é difícil, mas em escolher o que é difícil com propósito, com presença, com dignidade. Então, amanhã, ao acordar, pergunte-se: qual pequeno desafio posso enfrentar hoje para me tornar mais forte? Enfrente-o com firmeza e com um leve sorriso no rosto. Porque, no fundo, você já entendeu. O desconforto que escolhemos hoje nos prepara para os dias que a vida escolher por nós. Passo 7. Evite reclamações até o almoço. Reclamar é fácil, quase automático. Está frio demais, calor demais, trânsito, fila, dor no joelho, política, televisão, vizinho, memória que falha. Há sempre algo pronto para ser criticado. Mas o que acontece quando você começa o dia com reclamações? A resposta é simples. Você entrega sua energia ao que está fora do seu controle e perde o que há de mais precioso nas manhãs: sua paz. Depois dos 50, isso se torna ainda mais delicado, porque o tempo se torna mais curto e o silêncio mais valioso. A saúde, a calma e os bons relacionamentos já não são garantias, mas conquistas diárias. E nesse cenário, o hábito de reclamar se torna um ladrão silencioso, de alegria, de serenidade, de clareza. Por isso, o desafio estoico de hoje é direto. Não reclame de nada até o meio-dia. Nem em voz alta, nem em pensamento. Parece simples. Pode tentar. Logo perceberá o quanto reclamamos sem perceber. É como um sussurro constante, minando nossa disposição desde cedo. Mas quando interrompemos esse fluxo, algo mágico acontece. O dia muda. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Reclamar é se recusar a ousar. É escolher a passividade diante da vida. É vestir o papel de vítima. E o estoico não se faz de vítima, ele se faz de forte. Não forte no grito, mas na escolha de onde coloca sua atenção. E atenção é tudo.
Quando você deixa de focar no que está errado e passa a observar o que ainda está certo, seu olhar muda. Você começa a ver soluções onde antes só via problemas. Começa a ver beleza onde antes só via defeitos. E, principalmente, começa a se sentir mais leve. Como se tivesse tirado um peso invisível das costas. Como praticar esse passo? Ao acordar, diga a si mesmo: hoje, até o meio-dia, não reclamarei de nada. E sempre que surgir a vontade de reclamar, e ela virá, respire fundo e se pergunte: item isso está sob meu controle? Item reclamar vai melhorar essa situação? Item existe algo que eu possa fazer em vez de reclamar? Se a resposta for não, então aceite. Se for sim, então haja. Mas em nenhum dos casos a reclamação é necessária. Exemplo: o café esfriou. Você pode aquecer de novo. Ou tomar frio. Mas reclamar não muda o fato, só azeda o humor. O mesmo vale para o trânsito, para a chuva, para a fila na farmácia. Aceitação ou ação. Nunca lamento. E mais, observe os outros. Veja como a reclamação é contagiosa. Como ela gera um efeito dominó de negatividade. E então, silenciosamente, escolha não participar. Escolha ser o ponto de equilíbrio em meio ao barulho. Isso é estoicismo em ação. Isso é maturidade emocional. Ao meio-dia, faça uma pausa e reflita: como me sinto sem ter reclamado durante toda a manhã? A resposta, quase sempre, será mais leve, mais focado, mais sereno. E se por acaso escapar uma reclamação, tudo bem. Perceba, aprenda, recomece. O objetivo não é a perfeição, é a consciência. Depois dos 50, aprendemos que há coisas demais fora do nosso alcance. Mas também descobrimos o poder silencioso de escolher como reagimos. E não reclamar é uma dessas escolhas. Uma escolha de força, de paz, de domínio próprio. Então, amanhã cedo, aceite o desafio. Viva amanhã sem reclamar. E veja o quanto isso transforma não apenas o dia, mas também você. Passo 8. Visualize os desafios com serenidade. Você já acordou com um aperto no peito, sentindo que o dia nem começou e já está pesado? Uma reunião tensa, um exame médico, uma conversa difícil, são pensamentos que surgem antes mesmo de abrir os olhos. Para muitos, isso é rotina. Mas não precisa ser. A mente não precisa ser um campo de batalha logo pela manhã. Ela pode ser um lugar de preparo, um espaço de sabedoria. O estoicismo tem um nome para essa prática: premeditação do mal, premeditatio malorum. Pode parecer algo negativo à primeira vista, mas é justamente o contrário. Trata-se de imaginar, de forma racional e calma, os desafios que o dia pode trazer, e se preparar mentalmente para eles. Não para sofrer antes da hora, mas para não ser surpreendido. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs: hoje encontrarei pessoas egoístas, ingratas, invejosas, e ainda assim, nenhuma delas poderá me tirar o equilíbrio. Ele sabia que as dificuldades fazem parte da vida, e sabia também que, ao se antecipar a elas com serenidade, ganhava poder. Poder de escolher a resposta, poder de não se abalar, poder de manter a calma. Depois dos 50, essa prática se torna ainda mais valiosa, porque já não temos tempo a perder com reações impulsivas. A energia que nos resta deve ser usada com inteligência. E a serenidade diante dos desafios é uma das formas mais puras de sabedoria. Então, ao acordar, reserve 2 ou 3 minutos para visualizar com tranquilidade os possíveis obstáculos do dia. Pergunte-se: item, o que pode me incomodar hoje? Item, que situação me causa ansiedade? Item, o que eu temo que aconteça? Depois, reduza esse medo ao seu tamanho real. Muitas vezes, o que parece um monstro é só um incômodo passageiro. Um atraso, um mal-entendido, uma sensação, não um desastre. E mesmo que o pior cenário se concretize, você provavelmente já enfrentou coisas piores e sobreviveu. Você já passou por muito. E ainda está aqui.
Isso não é acaso, é força. A mente preparada sofre menos. Isso não é negação, é estratégia. E você pode reforçar essa prática escrevendo o seu maior medo do dia em um papel e respondendo a ele com perguntas estoicas. Item: o que está sob meu controle? Item: se isso acontecer, como posso reagir com sabedoria? Item: qual a versão mais calma e centrada de mim pode lidar com isso? Essas perguntas ativam a parte mais racional do cérebro. Elas tiram o medo do escuro e o colocam sob a luz. E aquilo que é visto com clareza já não assusta tanto. Visualizar os desafios do dia é como afiar a espada antes da batalha. Não para lutar, mas para não ser pego desprevenido. E, muitas vezes, o simples ato de pensar com calma nos prepara melhor do que qualquer plano. Se quiser, crie um pequeno ritual. Acenda uma vela, coloque uma música instrumental suave, tome um chá ou apenas sente-se em silêncio olhando pela janela. E ali, naquele espaço, olhe para o dia que vem com os olhos de um sábio. Eu não controlo tudo, mas controlo como me preparo. E estou pronto. Aos 50 anos ou mais, o verdadeiro poder não está em evitar o caos. Está em manter a paz mesmo quando o caos chega. Está em caminhar com calma mesmo sabendo que há pedras no caminho. Está em começar o dia não esperando que tudo dê certo, mas com a certeza de que, aconteça o que acontecer, você saberá lidar. Passo 9. Crie uma rotina sagrada, não rígida. Com o tempo, vamos descobrindo que não é a quantidade de coisas que fazemos que define um bom dia, mas a forma como fazemos. Depois dos 50, a pressa perde o sentido. A produtividade desenfreada dá lugar à presença. E o que antes era apenas rotina, pode, e deve, se transformar em um ritual sagrado de cuidado e clareza. A rotina, para muitas pessoas, soa como algo pesado, repetitivo, um fardo. Mas o estoicismo nos convida a ver a rotina de outra forma, como uma estrutura de apoio. Como um templo invisível que sustenta o espírito no meio das incertezas da vida. Marco Aurélio, por exemplo, fazia questão de repetir seus escritos todas as manhãs. Não porque ele se esquecia, mas porque a repetição diária era um lembrete daquilo que ele escolhia ser. Você não é o que diz que acredita, mas o que faz repetidamente. Mas atenção, não estamos falando de rigidez. Uma rotina estoica não é um cronograma militar. É uma sequência fluida de gestos significativos. É uma escolha intencional do que manter no seu começo de dia. Não por obrigação, mas porque isso nutre sua mente, seu corpo e sua alma. Por exemplo, talvez seu ritual comece com um copo de água morna com limão. Um alongamento suave. Uma frase estoica repetida diante do espelho. Talvez envolva cuidar das plantas, ouvir uma música clássica, preparar o café com calma, ou até mesmo observar o céu por alguns minutos. Não importa tanto o que você faz, importa como você faz, e se isso traz sentido. Transformar a manhã em um pequeno ritual sagrado é como dizer a si mesmo: eu me respeito. Antes de me entregar ao mundo, eu cuido de mim. Isso cria um espaço interno de calma. E quando cultivamos esse espaço logo cedo, temos mais condições de lidar com os imprevistos do dia. Não como quem é pego de surpresa, mas como quem já construiu uma base sólida de equilíbrio. E por que isso é especialmente importante depois dos 50? Porque esse é um tempo em que o corpo muda, os compromissos mudam, os papéis sociais mudam. Às vezes, os filhos já saíram de casa. Às vezes, o trabalho já não é o centro. Às vezes, há mais silêncio e também mais dúvidas. E nesse novo cenário, ter uma rotina sagrada não é luxo. É âncora. É cuidado com a própria existência. Crie uma rotina que acompanhe o seu ritmo real, não a expectativa dos outros. Se for lento, tudo bem. Se for simples, melhor ainda. Não se trata de encaixar-se num modelo perfeito, mas de criar uma manhã que seja sua. Uma manhã que pareça um abraço, não um alarme. E se em algum dia você sair do trilho, não se cobre. Apenas retorne no dia seguinte. A sabedoria não está em nunca sair do caminho, mas
mas em saber voltar com gentileza. Rotina sagrada é diferente de rotina rígida. A primeira cuida, acolhe, sustenta. A segunda aprisiona, pesa, cobra. Escolha a primeira, e verá que até as tarefas mais comuns, escovar os dentes, fazer o café, arrumar a cama, podem se tornar práticas de presença e gratidão. A vida após os 50 não precisa ser menos intensa. Ela precisa ser mais significativa. E tudo isso pode começar em algo tão simples quanto a forma como você vive os seus primeiros minutos do dia. Então amanhã, ao acordar, não pense: o que eu tenho que fazer? Pense: o que eu escolho fazer com intenção e presença? E deixe que essa pergunta te guie, como um fio de luz, pela manhã inteira. Passo 10. Saia de casa com uma intenção estoica. Há quem saia de casa como quem foge. Mal acordou, já está com a cabeça cheia, os ombros tensos, a respiração curta. Sai correndo, atropelando a própria paz. Mas há também quem aprendeu, com o tempo, a sair de casa como quem entra no mundo. Com propósito, com dignidade, com presença. E é sobre essa escolha que falamos agora. A forma como você sai de casa pela manhã define, muitas vezes, como você vai atravessar o dia. Se sai apressado, ansioso, desconectado, é assim que os compromissos vão te encontrar. Mas se sai com a intenção clara, com o corpo ereto e a mente serena, você carrega consigo uma espécie de escudo invisível. Uma proteção que vem de dentro. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo todas as manhãs, preparando-se para os desafios inevitáveis que enfrentaria como líder. Ele não saía de sua morada como quem esperava flores. Ele saía como quem sabia que enfrentaria espinhos, e mesmo assim, escolhia responder com virtude. E você? Como tem saído de casa? Depois dos 50, é natural que a vida já tenha ensinado muito. Que você já tenha enfrentado decepções, perdas, desilusões. Mas também é verdade que a maturidade traz uma força silenciosa, a capacidade de escolher como viver cada dia. E essa escolha começa no primeiro passo que você dá fora da sua porta. Antes de sair, reserve um minuto. Feche os olhos, inspire profundamente e pergunte-se: qual será minha intenção para hoje? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo como: item hoje, escolho manter a calma, mesmo diante do estresse. Item hoje, vou agir com gentileza, mesmo que o mundo esteja rude. Item hoje, não deixarei que nada externo tire minha paz. Essas intenções funcionam como um leme interno. Elas te ajudam a manter o rumo, mesmo quando o mar do dia fica agitado. Quando um contratempo surgir, você poderá se lembrar: eu já sabia que isso poderia acontecer, e escolhi manter a calma. E mais, a forma como você se posiciona ao sair também comunica muito, não aos outros, mas a si mesmo. Endireite a postura. Erga o queixo. Respire fundo. Caminhe com firmeza. A maneira como seu corpo se apresenta influencia diretamente sua mentalidade. Um corpo confiante alimenta uma mente mais clara. Uma mente calma conduz a um coração mais leve. Se possível, repita para si mesmo uma frase estoica que funcione como escudo. Sou maior que qualquer circunstância. Nada pode me abalar sem minha permissão. Enfrentarei o dia com coragem e serenidade. E não tenha pressa. Caminhe devagar. Observe o céu. Sinta o vento. Deixe o corpo encontrar seu ritmo natural, sem atropelar a própria alma. Sair com intenção é também uma forma de respeito por tudo o que você já viveu e por tudo o que ainda pode viver. É dizer ao universo: estou aqui, consciente do que sou, pronto para viver este dia com dignidade. Aos 50 anos ou mais, não buscamos mais controle sobre tudo, mas sim domínio sobre nós mesmos. E sair de casa com uma intenção clara é um dos atos mais poderosos de autodomínio que podemos praticar diariamente. Então, amanhã cedo, antes de girar a maçaneta, pare por um instante. Respire. Relembre sua intenção. E saia não como quem corre do tempo,
mas como quem entra na vida com sabedoria. Chegamos ao fim desta jornada. 10 passos. 10 pequenos convites para viver suas manhãs com mais presença, propósito e paz. Mas, na verdade, isso aqui não é um fim. É um começo. Porque cada manhã traz dentro de si uma chance de recomeçar. E depois dos 50, recomeçar é um privilégio, não um peso. Talvez, ao longo da vida, você tenha seguido muitas rotinas que não eram suas. Acordou no automático. Correu atrás do que diziam ser importante. Silenciou sua alma para caber no barulho do mundo. Mas agora é tempo de voltar a si. De silenciar para escutar. De respirar fundo antes de agir. De escolher com mais cuidado o que leva no coração ao sair de casa. O estoicismo nos mostra que a liberdade começa dentro. Que não podemos controlar o mundo, mas podemos, sim, decidir como enfrentamos o que vem. E a forma como você começa o dia é a base para todas essas decisões. É o seu terreno sagrado. O seu momento de reconexão. Talvez você não vá aplicar todos os 10 passos de uma vez. E tudo bem. Comece com um. Apenas um. Talvez o banho frio. Ou o pensamento de gratidão. Ou o simples ato de não reclamar até o meio-dia. E observe o impacto disso em você. No seu humor. Nas suas reações. Na sua saúde. Você vai perceber que não precisa de grandes revoluções. Precisa de consistência com sentido. De pequenos gestos feitos com alma. De escolher, todos os dias, despertar como quem honra a vida, e não como quem a teme ou a ignora. E se, em algum momento, você se perder do caminho, lembre-se, o próximo amanhecer já é uma nova chance. Sêneca dizia, enquanto vivemos, enquanto respiramos, não é tarde para começar. E não é mesmo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já fez mais do que a maioria. Enquanto muitos vivem no automático, você está aqui buscando sabedoria, direção e calma. Isso diz muito sobre a pessoa que você é, e sobre a pessoa que continua escolhendo se tornar. Agora me conte, qual desses passos você vai colocar em prática amanhã de manhã? Deixe nos comentários. Eu adoraria saber. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações. Assim, você vai continuar recebendo conteúdos que alimentam a mente, fortalecem o espírito e acolhem a fase mais sábia da vida. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de mais paz nas manhãs. Talvez um amigo, um irmão, um vizinho. Alguém que esteja buscando não só acordar, mas despertar. Porque é isso que buscamos aqui. Uma vida acordada, uma mente presente, um coração leve, um caminhar com intenção. E tudo isso começa com uma boa manhã. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, você não precisa mudar o mundo. Só precisa mudar a forma como começa o seu dia.